Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos começar a estudar, a analisar a nossa primeira antena prática deste curso, que é o dipolo finito. Diferentemente do dipolo infinitesimal, que é uma abstração matemática que ajudou um bocado a gente obter as expressões para obter, né, o campo radiado por fontes de corrente, mas não é uma antena prática. Os dipolos mais práticos, né, são os chamados dipolos finitos. Se você olhar, isso está no capítulo 4 do livro do Balanis. E o Balanis, no capítulo 4, ele começa pelo dipolo infinitesimal. Este a gente já estudou. Nós não vamos estudar novamente. O dipolo infinitesimal é aquele que é tão pequititinho que a gente assume que a distribuição de corrente sobre o eixo do dipolo é constante, uniforme. Mas na prática, né, o dipolo não é infinitesimal, ele pode ser muito pequeno, mas ele tem um certo tamanho. E na prática, quando você chega na borda, né, nos dois extremos do dipolo, não tem para onde a corrente fluir. Então, na verdade, essa distribuição de corrente ela não é uniforme, ela tende para zero, né, quando você se aproxima dos dois extremos desse dipolo. Então, depois do dipolo infinitesimal, ainda assumindo o dipolo muito pequititinho, o livro-texto, né, o livro do Balanis, vai estudar o dipolo curto, chamado dipolo curto. Ou seja, um dipolo muito pequititinho, o tamanho dele é muito menor que o comprimento de onda, mas a distribuição de corrente não é uniforme, ele assume uma distribuição triangular de corrente, onde essa distribuição tende para zero nos dois extremos do dipolo. E aí, nas próximas sessões do capítulo 4, o Balanis parte para estudar dipolos um pouco maiores, entre eles o dipolo de meia onda, onde a gente assume que a distribuição de corrente não é triangular, mas sim senoidal. Aqui nós vamos direto para o dipolo finito, que não o curto, ou seja, a gente vai assumir um dipolo finito com tamanho arbitrário. Por quê? Diferentemente do que faz o Balanis, que estuda o dipolo curto separado, a gente vai mostrar que o dipolo curto nada mais é do que um caso particular do dipolo finito, onde a gente assume distribuição de corrente senoidal. Então, a gente vai primeiro estudar o dipolo finito, com tamanho arbitrário, e depois, provavelmente na próxima aula, não sei se vai dar tempo na aula de hoje, nós estudamos o dipolo curto e o dipolo de meia onda como casos particulares desse dipolo finito. Então, a gente adota, em relação ao dipolo curto, a gente vai adotar um procedimento diferente do livro do Balanis, tá? E aí, nesse conjunto número 4 de slides, vocês também vão ver, depois de dipolos, né? O dipolo dobrado, eu vou pular, isso é uma matéria que eu dou na graduação, mas se vocês quiserem, né, o dipolo dobrado, ele está aí, tanto no livro-texto como nessas notas de aula. E na próxima semana, se tudo correr bem, a gente vai ver uma aula sobre loops, anéis de corrente com formato circular. E no finalzinho desse conjunto de transparência, a gente fala rapidamente sobre a teoria das imagens. Quem já fez campos eletromagnéticos harmônicos já viu a teoria das imagens. Aqui a gente vai mostrar, né, de uma maneira bem rápida, só para dar os principais conceitos. Isso é algo que a gente vê com um pouco mais de detalhes na disciplina de campos eletromagnéticos harmônicos, que é oferecida, né, no primeiro semestre de cada ano. Então, vamos partir aqui para o dipolo finito. Então, vocês vão ver que, por comodidade, é a mesma figura que eu uso no dipolo infinitesimal, só que agora, ó, esse tamanho, esse comprimento L do dipolo,
eu não vou mais assumir muito menor do que o comprimento de onda. A única coisa que eu vou assumir menor que o comprimento de onda é esse diâmetro aqui, ó, 2A. De tal maneira que esse dipolo tem um diâmetro muito menor que o tamanho dele. E aí a gente vai assumir que essa distribuição de corrente, que na prática é uma distribuição de corrente superficial, a gente vai assumir que é uma distribuição filamentar, um filamento de corrente. E aí, para facilitar a análise, a gente vai assumir esse filamento de corrente sobre o eixo Z, porque isso facilita extraordinariamente a análise, em particular a solução da integral para achar o campo radiado por essa antena. Esse filamento de corrente, a fonte, vai ser localizada pelo vetor R'. Então, na nossa geometria, esse vetor R' vai localizar um ponto sobre o eixo Z. Então, o R' só tem uma componente, é Z' na direção Z, com a coordenada Z' da corrente variando de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, porque a gente vai assumir esse dipolo alimentado pelo centro. E aí, para facilitar a análise, a gente vai colocar esse centro coincidindo com a origem do sistema de coordenadas. Existem outras situações onde dipolos não são alimentados pelo centro. Nós não vamos estudar esses casos nas notas de aula. Eu estava olhando o Balanes, ele também não estuda esses casos, mas vocês vão encontrar os casos de dipolos que não são alimentados pelo centro em outros livros de antenas. O modelo adotado para a corrente é o mesmo, distribuição senoidal, só que quando você não alimenta pelo centro, né, você perde a simetria, que facilita a descrição matemática da corrente. Aqui, nas notas de aula e no livro-texto, só vamos estudar os dipolos alimentados pelo centro. Corresponde aos casos, a maior quantidade de casos onde o dipolo é empregado. E, finalmente, temos o vetor R, que localiza o observador. Apesar da geometria ser simples, aquela integral que fornece o campo radiado sem aproximação alguma, ou seja, válido para qualquer distância, aquela integral você não consegue resolvê-la analiticamente, como a gente conseguiu no caso do dipolo infinitesimal. Então, aqui a gente só vai estudar o problema, só vamos apresentar, né, soluções quando o observador estiver na região de campo distante dessa antena, desse dipolo. Então, por causa disso, né, como lá longe a frente de onda é esférica, a gente vai usar as coordenadas esféricas R, θ e φ para localizar esse observador. Em relação a essa geometria, alguém tem alguma pergunta? Então, está aqui, ó, um exemplo de dipolo. No caso, esses dipolos estão sendo utilizados em conjunto. São 6 dipolos, provavelmente dipolos de meia onda, cada um. Num conjunto de 6 elementos colineares, provavelmente radiodifusão FM, né? Alguma estação de rádio FM. Provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente uma rádio FM. Esses dipolos possuem um diâmetro, né, como eu já falei, 2A, tão pequeno comparado com o tamanho, que a gente vai ignorar qualquer corrente que esteja fluindo, ó, em torno do eixo Z, na direção φ, ó, em torno de um círculo aqui, ó, em volta do eixo do dipolo. A gente só vai considerar correntes fluindo na direção Z, e essa corrente, como o dipolo é tão fininho, a gente vai assumir que ela é uma corrente propriamente dita, né? Um filamento de corrente apontando na direção Z. E mesmo que houvesse contribuições, mesmo que houvesse a tal corrente fluindo na direção φ,
Isso aqui é o dipolo visto de cima, né? Se tivesse corrente fluindo na direção φ, ó, em volta do eixo do dipolo, como esse diâmetro 2A é tão pequeno, a contribuição que vem deste ponto provavelmente seria quase que eliminada pela contribuição do ponto diametralmente oposto. Então, a gente vai ignorar qualquer contribuição e, consequentemente, qualquer corrente na direção φ. Vamos ficar apenas com as correntes fluindo na direção Z. Aqui tem uma outra foto de um dipolo. Eu acho essa foto interessante porque mostra uma maneira bastante prática de se alimentar um dipolo. Repare, é um dipolo, provavelmente um dipolo de meia onda. Depois a gente vai entender por que o dipolo de meia onda é tão utilizado. Mas antes disso, é um dipolo alimentado pelo centro. Aqui tem um isolante. E a estrutura que suporta o dipolo é a própria linha de transmissão que leva ou traz, né, a informação, a energia dos terminais desse dipolo. É uma linha de transmissão bifilar. Só que grossa, né, com os filamentos, com o metal grosso, de tal maneira a dar uma rigidez mecânica. Então, a própria linha de transmissão bifilar é usada, né, não só para a alimentação desse dipolo, mas também para o suporte mecânico dessa estrutura. E aqui, em algum lugar, vai ter lá um adaptador, né, uma rosca e tal, para você depois conectar um cabo coaxial, que vai levar, né, que vai ligar esse dipolo a um gerador ou a um receptor. Então, sem mais delongas, como eu já falei, o dipolo infinitesimal já foi estudado, e o dipolo curto vai ser estudado como um caso particular do dipolo finito. Então, a gente já pula direto para a seção 4.5 do livro do Balanis. Mais uma vez está aqui a geometria do dipolo, e vamos analisado assumindo que ele transmite, né? Que ele está sendo usado como uma antena transmissora, alimentada pelo centro, onde vai estar a origem do sistema de coordenadas, e a coordenada Z' vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. A determinação da corrente é um problema complicado. Não é trivial determinar qual é a distribuição de corrente para essa estrutura. Isso é um problema que teria que ser resolvido ou numericamente. Isso é tratado ou no capítulo 7 ou no capítulo 8 do Balanis, se eu não estiver muito enganado. Ou você tem que resolver isso numericamente, ou, sei lá, através de medidas em bancada. Só que a geometria, esse dipolo, ele é tão usado, mas tão usado há décadas, né, que o pessoal já sabe mais ou menos como é a distribuição de corrente, desde que esse dipolo seja suficientemente fino e desde que esse tamanho L não seja exageradamente grande. Então, a gente adota um modelo senoidal, que é uma aproximação, não é a distribuição correta de corrente, mas por causa das experiências no passado, a gente sabe que essa distribuição senoidal ela traz resultados satisfatórios, principalmente quando a gente está preocupado em determinar o diagrama de radiação desse dipolo. A vantagem dessa distribuição senoidal, apesar de ser uma aproximação, é que você consegue avaliar a integral na região de campo distante de forma analítica. Então, a gente consegue obter fórmulas, e com essas fórmulas a gente obtém gráficos das características mais relevantes desse dipolo em função do seu tamanho elétrico, em função da razão L dividida pelo comprimento de onda. Em relação a essa geometria e aos objetivos da aula de hoje, alguém tem alguma pergunta antes de começarmos a mostrar a equação? Então,
Observem que agora eu vou fazer uma aproximação. E a justificativa para essa aproximação é experiências passadas, né? Esse dipolo já virou capítulo de livro de antena há muitas e muitas décadas. E essa aproximação mostrou ser uma aproximação de sucesso. Mas não se esqueçam, é uma aproximação. Então, as aproximações são as seguintes. Primeiro, esse dipolo, desde que ele não seja muito grosso, não tem contribuição significativa que venha de possíveis correntes fluindo em torno do eixo do dipolo, na direção φ. Então, essa densidade corrente vai ser desprezada, vai ser feita nula. O dipolo é tão fininho, o seu diâmetro 2A é tão menor, mas muito menor que o comprimento de onda, e simultaneamente, muito menor do que o tamanho L do dipolo, porque o L também pode ser pequeno. Então, o diâmetro tem que ser muito menor que o comprimento de onda e, simultaneamente, muito menor que o tamanho L desse dipolo. Faltou, inclusive, colocar isso daí. Então, por causa disso, vamos assumir que a corrente ela não é superficial, mas sim filamentar. Uma corrente propriamente dita. E como é um segmento de reta, a gente vai colocar isso sobre o eixo Z. Não tem motivo para colocar apontando em outra direção. A física não depende, a física por trás do problema não depende de como você orienta os eixos. O que vai mudar é a representação matemática. Então, quanto mais simples for a geometria e a consequente representação matemática, mais fácil, né, de verificar o que está por trás e entender o comportamento físico dessa estrutura. Então, a gente vai assumir uma corrente propriamente dita e apontando na direção Z, onde essa corrente I não é constante, ela é a função do Z'. Uma corrente que é a função de Z', da coordenada. Essa corrente, na coordenada Z' igual a 0, ou seja, no ponto de alimentação, é a própria corrente na entrada da antena. Se vocês se lembrarem, é aquela corrente que a gente usa no circuito equivalente, aonde, dada a impedância de entrada que representa a antena, aquilo ali permite que a gente calcule, por exemplo, a potência radiada por essa antena. Então, esta informação aqui vai ser importante mais adiante. Essa corrente na coordenada Z' igual a 0 é a própria corrente de entrada que a gente vai usar no circuito equivalente, na hora de definir e trabalhar com a impedância de entrada dessa antena. Outra aproximação no nosso modelo é que nos extremos essa corrente tem que ser 0. Porque daqui para cima não tem mais metal, daqui para baixo também não tem mais metal. Essa corrente ela tem que morrer quando Z' for igual a mais ou menos L sobre 2. Bom, essas aproximações, esses modelos são tranquilos. O que não é muito óbvio é que a gente vai assumir que essa corrente varia senoidalmente e com período lambda. Isso é uma aproximação, e a justificativa que eu vou dar para essa aproximação é porque foram décadas e décadas e décadas utilizando e analisando esse dipolo, e o pessoal percebeu que para o cálculo da potência para o cálculo do diagrama de radiação, por exemplo, essa é uma aproximação muito boa. Tá? É essa a única justificativa que eu vou dar para vocês. Então, isso tudo que está aí faz com que este seja o modelo que será adotado para representar essa distribuição de corrente. Repare que I0 é uma amplitude, tá certo? Que não é necessariamente igual à corrente na entrada. A corrente na entrada é aquela quando Z' for 0.
Ou seja, fazendo o Z' igual a zero aqui, nós temos que a corrente na entrada é o tal do I0 multiplicando o seno de KL sobre 2. Lembrando que K é o 2π sobre lambda. O ômega raiz mi epsilon, 2π sobre lambda. Observe que deste argumento fica claro que quando o Z' for igual a mais ou menos L sobre 2, você vai ter um zero nessa corrente. Pode não ser um único zero. Se essa corrente, se esse dipolo for muito comprido, pode ser que outros nulos apareçam ao longo do dipolo. Mas pelo menos dois nulos estão garantidos. Um em mais L sobre 2, aqui em cima, e outro em menos L sobre 2. E, finalmente, como o dipolo está sendo alimentado pelo centro, você tem uma simetria, uma função par, né? Uma simetria em relação ao centro, em relação a Z' igual a zero. Então, para não ter que escrever a equação que te dá a corrente para Z' positivo e para Z' negativo, a gente põe esse módulo aqui, ó. E assim a expressão fica mais simples. Então, este módulo de Z' é só para ilustrar que você tem uma simetria na distribuição de corrente em relação ao centro desse dipolo. Se a alimentação do dipolo não fosse no centro, a gente ia ter que, garantidas essas aproximações, descrever a corrente de outra maneira. Aí você ia precisar fazer, provavelmente, né, para Z' positivo e para Z' negativo. Mas aqui não foi necessário, basta escrever desse jeito. Em relação a esse slide e a essas equações, alguma pergunta? As dúvidas estão aí. Se vocês não têm dúvidas, o resto vai ser tranquilo, porque agora é só pegar essa corrente, jogar dentro das integrais e obter campo radiado pela antena. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vamos prosseguir. Antes de resolver campo radiado, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de distribuição de corrente. Onde eu comecei aqui, ó, pelo dipolo de meia onda. Então, o que você tem que fazer? Na expressão anterior, na expressão do slide anterior, onde aparece L, você troca por lambda sobre 2. E KL dividido por 2 vira π sobre 2. Π sobre 2. Então, esta é a distribuição de corrente. Segundo o modelo, isso é uma aproximação para o caso onde o dipolo tem um tamanho de lambda sobre 2. Então, observe aqui na figura que você tem uma simetria na distribuição de corrente em relação ao centro da antena. Se o dipolo é lambda sobre 2, metade dele é lambda sobre 4. Lambda sobre 4, já que o período, né, dessa variação da corrente é o comprimento de onda, lambda sobre 4 corresponde a 1/4 da senoide. Então, ó, nesse extremo, a corrente vale 0, aí ela vai variando senoidalmente, ó, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega no meio do dipolo, você teve o correspondente a 1/4 de um círculo da senoide. E para baixo você simplesmente rebate por simetria, como se fosse um espelho. E aqui nesse caso, a corrente na entrada, quando Z' é igual a zero, acaba que é igual à própria amplitude da distribuição de corrente e zero. Em relação a essa figura, alguém tem alguma pergunta? Prosseguindo, agora eu vou aumentar o tamanho do dipolo um pouquinho.
não significa que seja um caso prático. É só uma ilustração para a gente entender, né? Já começar a vislumbrar algumas características importantes dessa antena antes mesmo de fazermos conta. Então, aqui eu peguei um dipolo que agora tem um tamanho um pouquinho maior, 3 lambdas sobre 4. Então, agora o tamanho L é igual a 3 lambdas sobre 4. Se você substituir na expressão do dipolo, vai dar, ó, KL sobre 2, aqui vai valer 3π sobre 4. E aí, repara, agora metade do dipolo tem um pouco mais de 1/4 de ciclo. Então, ó, novamente, distribuição de corrente senoidal. Começou aqui em cima em 0. Ela foi aumentando, 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 aumentando. Aqui, ó, chegou em 1/4 do ciclo, lambda sobre 4. Aí ela foi e continuou. Agora ela foi diminuindo, 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 até que você chegou, antes da corrente virar 0, o valor dela, né? Ali você chegou no centro. E por simetria, você rebate aqui para baixo, ó. E repare que aqui a corrente na entrada é menor do que I0. Aqui a corrente na entrada é menor do que I0. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Assumindo que aqui na ponta, né, a gente tem a mesma tensão, o que a gente pode falar da impedância de entrada dessa segunda antena em relação à primeira? É uma pergunta. Que o I0, né, ele ficou deslocado do centro da antena. A impedância aqui na entrada, em relação à impedância nesta situação inicial, o que você pode comparar uma com a outra? O que você pode dizer dessa comparação? Ó, a corrente diminuiu. Sim. Então, o que você pode falar da impedância no segundo caso? Que ela aumentou. Aumentou. Então, repare, esta antena vai ter uma magnitude, uma amplitude de impedância maior do que essa daqui. Quanto? Não sei ainda. A gente não fez as contas. Mas repare, provavelmente, talvez, quem sabe, essa antena tem uma eficiência pior do que essa daqui, ó. Por causa do comportamento da corrente. Beleza? Alguém enxergou isso ou não? Vamos prosseguir. Pegar agora outro tamanho de dipolo, não necessariamente uma antena prática. Eu vou pegar um dipolo cujo tamanho é lambda, um comprimento de onda. Então, metade tem o tamanho de lambda sobre 2. E aí, ó, a sua distribuição de corrente do extremo até chegar no centro do dipolo completa meio ciclo. E para baixo, por simetria, né, você apenas rebate. O que acontece segundo o modelo senoidal que a gente vai adotar para distribuição de corrente? O que você pode dizer antes de qualquer conta? O que você pode nos dizer, uma pergunta, em relação à impedância desta antena? Alô? É infinita? Isso, exatamente. Segundo o modelo que estamos adotando para a corrente, lembrando que é uma aproximação. Essa corrente sendo nula ali no centro, isso está associado a uma impedância com amplitude, magnitude infinita. Na prática, não é infinito, mas é muito alta. Então, a gente já pode antecipar que esta antena aqui tem uma eficiência horrorosa. Desse jeito que aqui está, essa antena nunca é utilizada. Ela tem uma impedância muito alta, você não consegue casá-la com uma linha de transmissão prática.
E aí eu vou mostrar mais um exemplo, onde agora o tamanho do dipolo, ó, é 2 comprimentos de onda. Ou seja, metade do dipolo é 1 comprimento de onda. A distribuição de corrente, ela completa um ciclo até chegar aqui no centro. Esse é outro caso que não é utilizado, que é um outro caso onde a impedância de entrada dessa antena é infinita. Mas em relação a essa antena, eu tenho uma pergunta para fazer. Repara, aqui a corrente é, sei lá, vamos chutar, positiva. Aqui a corrente é positiva, aqui a corrente é negativa, ou seja, aqui ela está apontando para cima, enquanto que embaixo ela aponta para baixo. Então, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Em iguais proporções. Dada a simetria da distribuição de corrente, o que você acha que vai dar o campo radiado por essa antena, longe da antena, né? Na direção perpendicular ao eixo do dipolo? Quanto você acha que vai valer o campo radiado? Seria 0, porque eles vão se anular? Exatamente. Nessa direção, se o observador estiver localizado na direção θ igual a 0, na nossa geometria, essa direção θ igual a 0 vai ser o plano XY. Lá longe, o campo radiado por essa antena vai ser 0, exatamente. Porque as contribuições desse trecho do dipolo e desse trecho do dipolo vão ser canceladas pelas contribuições dos trechos restantes. Isso daí é só para mostrar para vocês que um dipolo não tem necessariamente o máximo de radiação na direção perpendicular ao eixo. Isso vai acontecer nessas antenas aqui. Isso aconteceu no dipolo infinitesimal, mas não necessariamente acontece para qualquer dipolo. Então, dependendo da distribuição de corrente, você pode ter um nulo na direção θ igual a 90. Em relação a essas 4 antenas e aos comentários que foram feitos, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Lembra que esta representação aqui, esses gráficos, né, estão representando o fasor que representa a corrente. Não se esqueça que, na prática, essas correntes elas estão oscilando com o tempo, né, num regime harmônico temporal. Então, esta figura daqui, que eu tirei da internet há muito tempo, eu tenho minhas dúvidas em relação a esses resultados, mas, enfim, se você olhar só para as antenas com linha tracejada, ó, perdão, desculpa, para a distribuição com linha tracejada, isso daqui, na verdade, é como estaria se comportando a distribuição da corrente ao longo do tempo, né? Ela está oscilando. Ora ela é nula, ora ela é máxima positiva, depois ela volta a ser 0, depois ela é máxima com sinal trocado, e por aí vai. E agora, não tinha outra figura? Sei se tá, é mais adiante. Agora a gente vai tratar de achar o campo radiado por essa antena e, posteriormente, a potência radiada e a diretividade desse dipolo finito. Tá? Eu vou fazer isso de 2 maneiras. Uma é a maneira como está no livro do Balanis. Eu vou usar o potencial vetor magnético A, calculá-lo a partir da distribuição de corrente senoidal, e a partir desse potencial vetor, achar as componentes θ e φ do campo eletromagnético radiado. Depois eu vou repetir o mesmo problema, só que usando aquela integral que me dá direto o fasor campo elétrico, sem eu ter que calcular o potencial vetor. É óbvio que o resultado é o mesmo. Eu só vou fazer isso como exercício.
Porque aquela maneira de fazer sem o potencial vetor, que é a maneira prática, ela não está feita no livro do Balanis, no livro texto, o que para mim é um erro, tá? Mas enfim. Então eu vou fazer dos dois modos para você se acostumar, porque ao longo do curso eu costumo fazer o cálculo do campo elétrico direto, sem passar pelo potencial vetor, sem utilizar o potencial vetor. Então, aqui eu vou fazer dos dois meios, dos dois modos, para vocês se acostumando. Conforme as antenas forem ficando mais complicadas, né, eu não vou mais fazer dos dois modos, vou fazer só de um. Tá? Mas aqui, ainda no início, como exercício, eu vou fazer dos dois jeitos. A corrente, a gente vai usar aquela aproximação de corrente senoidal. Mas, apesar da corrente ser senoidal, a integral que a gente precisa calcular, né? Se formos calcular o campo perto da antena, usando o vetor, a função de Green do espaço livre, ainda assim é uma integral complicadíssima, já que a gente não pode mais fazer nenhuma aproximação em cima do L. O L já não tende mais para zero, como no caso do dipolo infinitesimal. Então, a gente só consegue resolver essa integral analiticamente na região de campo distante. Então, eu só vou mostrar aqui resultados, na aula de hoje, válidos para a região de campo distante. Na próxima aula, eu vou mostrar resultados para observações perto do dipolo, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, aqui eu só vou mostrar, na aula de hoje, ó, a solução, o campo radiado por esse dipolo finito, para a região de campo distante, quando o observador estiver suficientemente afastado da antena. E aí, utilizando o potencial vetor magnético, é essa integral aqui que eu tenho que avaliar. Onde I é a nossa corrente senoidal, apontando na direção Z. E aqui, ó, nessa fase, temos o produto escalar R' escalar R chapéu, que faz a correção de fase por causa da posição dessa corrente fora da origem. Como é uma distribuição filamentar, eu coloquei esse dipolo sobre o eixo Z, indo de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E, obviamente, a variável de integração é o Z'. Consequentemente, o infinitésimo de arco, né, o infinitésimo do fio, é o dZ'. Em relação a essa integral aqui, alguém tem alguma pergunta? Antes de resolver a integral, vamos manipular, né, esses termos que aparecem aqui no integrando. Perdão. Uma vez calculado o potencial vetor, eu preciso determinar quem são as componentes θ e φ. E, substituindo essas componentes aqui, eu acabo tendo as componentes θ e φ do fasor campo elétrico na região de campo distante. Eu não preciso me preocupar com o campo magnético, porque, por definição, na região de campo distante, essa onda vai ser TEM. E aí, se por acaso você precisar calcular o campo magnético, você pode usar direto essa fórmula aqui, ó. Beleza? Agora sim, vamos manipular o integrando. Então, eu resolvi começar pelo produto escalar R', escalar R chapéu. No nosso caso, o dipolo, a linha de corrente está sobre o eixo Z. Então, o vetor R' vai ser Z' na direção Z' chapéu. Mas como a base vetorial cartesiana é constante, Z' chapéu é igual a Z chapéu. Então, aqui, ó, ao invés de colocar Z' chapéu, eu já deixei direto Z chapéu. Essa é a vantagem de você trabalhar com a base vetorial cartesiana. As direções x, y, z são constantes. As coordenadas não, mas as direções são.
Então, se você usou a representação cartesiana, retangular, para descrever o vetor R', a gente vai fazer o mesmo com o vetor R chapéu. Porque essa conta tem que ser feita na mesma base vetorial. E o R' chapéu, na base cartesiana, nas direções x, y, z, é descrito sempre desta maneira aqui, ó. Seno θ, cosseno φ na direção x, mais seno θ, seno φ na direção y, mais cosseno θ na direção z. E aí, fazendo as contas, esse produto escalar para esta antena, isso é um caso particular, para esta antena vai dar z' cosseno θ. O Balani chega nisso usando geometria. Não está errado. Só que se a geometria for um pouco mais complicada, você vai, né, a figura fica mais difícil, já fica mais difícil obter o resultado usando figuras. Desta maneira aqui, ó, você nunca vai errar. E serve para qualquer antena. Também não sei porque que o Balani não faz desse jeito, é muito mais inteligente. Mas enfim, tá? Em relação a esse resultado, z' cosseno θ, alguém tem alguma pergunta? Finalmente, né, a exponencial vai ser um argumento jk z' cosseno θ. A corrente, a gente vai usar aquela aproximação senoidal que eu mostrei alguns slides para trás. Onde o I0 e a direção Z são constantes, eu vou poder passar para fora da integral. Mas esta função senoidal eu não posso passar para fora, porque ela é função do z'. E, consequentemente, a integral que eu tenho que resolver para o dipolo finito é essa daqui, ó. Essa integral, né? Essa maneira de representar a distribuição de corrente usando o módulo de z é elegante, né? Numa linha, a gente consegue colocar a expressão. Mas, na prática, quando você for avaliar essa integral, esse módulo acaba atrapalhando, porque essa operação módulo de um certo valor é uma operação não linear. Então, na prática, a gente acaba quebrando essa integral em duas. A gente integra de menos L sobre 2 até 0 e integra também de 0 até L sobre 2. E aí depois soma os dois resultados. Na primeira integral, Z' é negativo. Então, menos módulo de Z' vai dar mais Z'. Para a integral onde o Z' é positivo, o módulo de Z' é o próprio Z'. Aí você vai usar menos Z'. Tem essa troca de sinal, dependendo se o Z' é positivo ou negativo. No final, depois que você avalia a integral, repara, você vai ter o vetor A descrito na sua componente cartesiana na direção Z. Mas o que eu preciso aqui em cima, ó, são as componentes θ e φ, e não as componentes cartesianas. Não tem problema. No final, você faz a substituição Z chapéu é igual a cosseno θ na direção R, menos seno de θ na direção θ, joga a componente R no lixo e fica apenas com a componente θ. Ou seja, essa antena, na região de campo distante, só tem campo elétrico na direção θ. Essa componente aqui é nula para o dipolo finito, quando você orienta ele do jeito como a gente fez. Consequentemente, se o campo elétrico só tem componente θ, é porque o campo magnético só vai ter componente na direção φ, na região de campo distante. Ou seja, ele circula em volta do dipolo.
Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, no próximo slide, eu estou repetindo a última equação. Vou quebrar essa integral em duas, que é o jeito mais prático de resolver. Uma integral para z' negativo, onde módulo de z' é menos z', e a outra integral para z' positivo, onde o módulo de z' é o próprio z'. Essas integrais não são difíceis, não são muito complicadas, porque é tudo função senoidal. Então, ou com a ajuda de uma tabela de integrais, ou com a ajuda do software Matemática, ou indo lá na página do Wolfram. Alguém não conhece o Wolfram? O integrador disponibilizado na internet? Alguém não conhece? É uma pergunta. Conheço, mas ele está dando erro esses dias. Eu não estava conseguindo acessar ele muito bem, não. Tá, enfim. Mas está funcionando. beleza. Ou usando uma tabela de integrais, ou achando um livro onde o resultado está pronto, ou usando, né, um software como Matemática para resolver simbolicamente essa integral, você chega, não vou fazer aqui os detalhes, essas integrais são integrais de seno e cosseno, não são tão complicadas assim, a gente chega, depois de somar os dois resultados, a esta expressão aqui. Ó. Então, esse é o nosso potencial vetor magnético, o fasor, né, que representa esse potencial, na região de campo distante desse dipolo finito. Pegando a componente θ desse potencial vetor, a gente acha a componente θ do fasor campo elétrico na região de campo distante. Reparem que a expressão depende do L. Do L, o tamanho do dipolo, multiplicado por K. Ou seja, do tamanho elétrico do dipolo. Então, dependendo do tamanho desse dipolo, você pode ter direções, várias direções, inclusive, né? Se esse K vezes L for muito grande, você vai ter direções entre θ igual a 0 até θ igual a π, onde esse campo vai ter nulos. Quanto maior for o dipolo, mais nulos vão aparecer no diagrama de radiação. Mais lóbulos irão aparecer no diagrama de radiação. Quanto menor for o dipolo, em comparação com o comprimento de onda, menos lóbulos irão aparecer. Independente do tamanho L desse dipolo, seja ele muito grande ou muito pequeno, pelo menos 2 nulos você tem. Pelo menos 2 nulos vão aparecer independente do L. Aí você faz aqui o limite, ou usa L'Hopital, faz do jeito que você quiser. E a gente prova que sempre você vai ter um nulo para θ igual a 0 e outro para θ igual a π. Outros nulos podem aparecer, dependendo do tamanho do dipolo, mas 2 sempre irão aparecer. Aqueles nulos ao longo do eixo Z. Porque lembra, na região de campo distante, corrente apontando na direção do observador não irradia. Então, já que essa corrente está orientada na direção Z, você não tem campo radiado nem para Z positivo, né, nem para Z negativo, quando você, ou seja, com o observador sobre o eixo Z, quando você está na região de campo distante do dipolo. Esse campo não depende de φ, repare, só depende de θ, até por causa da própria simetria axial da antena, e só tem componente na direção θ, como está ilustrado nessa figura aqui. Ó. Na região de campo distante, a onda é TM, o campo magnético é ortogonal ao campo elétrico.
Em relação a esse resultado, alguém tem alguma pergunta? Não? Então, o problema está resolvido, mas como exercício, vamos resolver tudo de novo, de um jeito que não está no livro do Balanes. Eu vou resolver novamente o problema, sem necessidade, né? É acadêmico o negócio, só que eu vou usar uma expressão onde eu não preciso de calcular esse potencial vetor magnético. Eu já calculo o campo elétrico direto. Tudo que a gente faz, ó, é pegar aquela integral do slide anterior e já substituir aqui dentro. Ou seja, eu já pego o nosso potencial, a nossa corrente, né, perdão, já jogo a componente na direção R, na direção do observador fora, multiplico por menos J ômega. E aí eu posso ter direto o fasor campo elétrico sem ter que calcular antes o magnético. E é essa equação aqui, ó. O que eu fiz? Peguei aquela expressão do potencial vetor magnético para a região de campo distante, joguei a componente R fora, aqui, ó. É a corrente menos a sua componente na direção R, na direção do observador. E multipliquei por menos J ômega. É exatamente isso que eu fiz. O que é melhor? Tanto faz. O esforço matemático de um jeito é rigorosamente idêntico ao esforço matemático desse jeito. Só que esse jeito é o jeito prático, porque na prática a gente não precisa do potencial vetor magnético para calcular o campo radiado por uma distribuição de corrente. Nem na região de campo distante, nem na região de campo próximo. Então, esse é um jeito que não aparece no livro do Balanes, mas ao longo do curso, vários problemas serão resolvidos direto dessa maneira aqui, ó. Fora isso, o jeito de fazer é o mesmo. Por exemplo, o tratamento desse produto escalar R' com R chapéu é o mesmo que já foi feito antes, ó. E aqui eu começo pela corrente, desculpa. Então, primeiro, vamos tratar esse termo entre colchetes aqui, ó. É simplesmente pegar a corrente e tirar fora a componente R antes de resolver a integral. Então, está aqui a corrente, ó. Aquele modelo senoidal adotado, onde essa corrente só tem componente na direção Z. Então, antes de tirar a componente R fora, eu preciso descrever essa direção na base esférica do observador. Então, Z chapéu é cosseno θ na direção R menos seno θ na direção θ. Essas relações vocês encontram nos apêndices do livro do Balanes, em livros de eletromagnetismo, em livros de cálculo. Tem a ver com a transformação de coordenadas de uma base cartesiana para uma base esférica. Tem a ver com os primeiros exercícios da primeira lista de exercícios. Agora ficou fácil, ó. Essa corrente menos a sua componente na direção R é simplesmente essa expressão jogando fora essa componente R. Então vai dar isso daqui, ó. Aonde, tirando fora essa primeira senoide, todos os outros termos são constantes, podem ser passados para fora da integral. Agora sim, o tratamento do produto escalar R' com R chapéu é rigorosamente o mesmo que foi feito anteriormente, ó. E o resultado para esta antena é Z' cosseno θ. E aqui está a exponencial correspondente. Onde, como aqui o tamanho do dipolo não é muito menor que o comprimento de onda, eu não posso dizer que isso aqui é igual a 1. Vai ter que ficar dentro da integral desse jeito. E aí, quando a gente monta a integral, dá isso daqui, ó. Repare que, a menos destas constantes que aparecem aqui fora, a integral é rigorosamente a mesma que a gente acabou de resolver. Ou seja, o esforço matemático é o mesmo.
calculando o campo com a ajuda do potencial vetor ou direto desse jeito, te dá ou te exige de você o mesmo esforço matemático. Então é questão de gosto. Eu prefiro fazer desse jeito, porque é o jeito que geralmente a gente utiliza na hora que implementa esses cálculos numericamente. Calcula-se direto o campo eletromagnético, sem precisar calcular antes o potencial vetor, seja ele o elétrico, seja ele o magnético. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Bom, e aí, na próxima transparência, repare que a menos das constantes é a mesma integral que a gente tinha antes, o jeito de resolver é rigorosamente o mesmo e, consequentemente, aí está o resultado final. Repara que aqui a gente já obtém direto o fasor campo elétrico na região de campo distante. E, óbvio, é a mesma expressão, o mesmo resultado que a gente tinha obtido antes. Igualzinho. E, com isso, a gente conclui o cálculo do campo elétrico radiado pelo dipolo finito na região de campo distante. O que a gente vai fazer agora é calcular algumas características dessa antena, começando pela potência radiada, depois diretividade. Para calcular a potência radiada, o que eu preciso determinar antes? Uma pergunta. O campo magnético. Campo magnético. Mas, como estamos na região de campo distante... Seria o módulo desse quadrado. Não, você está confundindo. Você falou campo magnético, mas você, na verdade, quer dizer outra coisa. Ah, Então, sim, desculpa. nada. Essa seria a densidade de potência radiada. Isso. A gente precisa calcular primeiro a densidade de potência radiada. E na região de campo distante, né, como é que é a expressão para o cálculo dessa densidade de potência radiada? Como? Desculpa, pode repetir? Pode falar. Como é que é? Qual é a fórmula? A expressão da densidade de potência radiada Isso. é o campo elétrico cross o campo magnético, não é? Médios. O campo elétrico, produto vetorial, o conjugado complexo O campo magnético. Dividido Sim. por 2, porque nós estamos Isso. estudando fasores relativos ao valor de pico. Mas na região de campo distante, a expressão fica mais simples. Como é que fica a densidade de potência radiada quando você está na região de campo distante de uma antena? Seria a magnitude ao quadrado médios Magnitude de quem? do campo elétrico. Ao quadrado, dividido por 2. 2 vezes eta. Sim. A impedância intrínseca do meio. Onde esse módulo do fasor campo elétrico ao quadrado é simplesmente o módulo da componente θ ao quadrado mais o módulo da componente φ ao quadrado. No caso do dipolo, ele só tem componente na direção θ. Então, aqui vai entrar a própria componente, o módulo ao quadrado dessa componente θ. E aí vocês vão fazer em casa não, né? Mais tarde vocês vão fazer essas contas e verificar que dá essa expressão aqui, ó. Sem se esquecer que módulo de J, né? Esse J aqui é o raiz de menos 1. O módulo do raiz de menos 1 é 1. E um módulo dessa exponencial aqui também vale 1. Então, mais tarde, né, vocês vão repetir essas contas e vão verificar que dá isso daqui, ó. Onde a unidade é o watts por metro quadrado. E para achar a potência radiada, você agora precisa integrar numa esfera
na região de campo distante. Mas repare, o integrando, ele depende de θ de uma maneira que não é trivial. Então, a solução para o cálculo da potência radiada, ela existe, vou mostrar para vocês, mas o resultado não é um resultado fácil, né? Não é uma solução trivial, mas é uma solução que você consegue implementar sem maiores problemas, por exemplo, no MATLAB. Então, quando você integrar na região de campo distante, o fluxo, né, dessa frente de onda, da densidade de potência associada a essa frente de onda, repare que essa densidade de potência, como era esperado, não depende de φ. Então, a integral em φ vai sair fácil, mas a integral em θ, não. Repara, tem um cosseno de θ no argumento de outro cosseno. Então, essas integrais não vão sair tão fáceis assim. O cálculo da potência radiada é feito da mesma maneira como já tínhamos mostrado antes, só que o integrando não é tão simples como aquele do dipolo infinitesimal. O dipolo infinitesimal deu uma integral ridícula. Aqui não, a integral já não é tão ridícula assim. Mas dá para resolver. Eu acho que, eu não sei se no Balanes ele mostra os detalhes, aqui eu não estou mostrando detalhe nenhum. A solução dessa integral não é trivial, eu já estou mostrando o resultado final. Ficam algumas integrais, né, que você não consegue avaliar, mas como são integrais que aparecem em muitos problemas físicos, né, essas integrais acabaram virando funções especiais. As funções seno integral e cosseno integral. Então, você consegue representar o resultado em função dessas funções seno integral e cosseno integral. Então, estas funções estão definidas aqui embaixo. Essas integrais aqui, ó, você não consegue avaliar no braço. Mas como são integrais que aparecem em vários problemas físicos, isso já foi estudado. Inclusive, isso já está implementado no MATLAB. Então, no MATLAB, ó, você precisa usar essa função, essa função E1, que no MATLAB é chamado de exp_int, ou seja, é a função exponencial. E as funções SI e CI do slide anterior estão associadas a essa função exponencial integral desta maneira aqui, ó. Então, esta função, ou seja, esta integral aqui, o MATLAB já resolve para você. Com o valor do E1, você consegue obter as funções SI e CI e, consequentemente, vou voltar para trás novamente. Você consegue resolver, ó, obter, você faz uma rotina, né? Onde você, dado o tamanho do dipolo em relação ao comprimento de onda, KL, dado o valor da corrente, que, por sua vez, é função do valor da corrente na entrada, dado o valor de zero, você tem o valor da potência radiada em watts. Com a densidade de potência radiada e com a expressão da potência radiada, que eu não vou mais repetir, vai ficar indicado. Você consegue uma expressão para a diretividade do dipolo e, consequentemente, fazer gráficos, né? Ou seja, diagramas de radiação apresentando a variação da diretividade do dipolo em função do tamanho elétrico do dipolo. É o que a gente vai mostrar nos próximos slides. Em relação ao cálculo da potência radiada pelo dipolo finito, utilizando o modelo senoidal para corrente. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá aí. Nós não mostramos como chegar nesse resultado. Dá um
um trabalho bom. Basicamente, é fazer a substituição da densidade de potência radiada aqui dentro. A integral em φ dá 2π, essa é mole. E as integrais que restam, né, reescrever desta maneira aqui, ó, usando, quer dizer, reescrever desta maneira aqui, usando essas definições. Isso dá um trabalho, mas conhecido o resultado, vocês agora não teriam tanto trabalho assim para chegar. Conhecida a resposta, tudo fica mais fácil, né? O problema é se pedíssemos sem dar o resultado final. Mas, enfim, dá para fazer. E com a ajuda do MATLAB, nós temos o cálculo da diretividade desse dipolo finito, que, por causa da simetria axial, né, só vai depender de θ. Não vai depender de φ. Então, aqui está a definição da diretividade. Isso vale para qualquer antena. As expressões da densidade de potência radiada e da potência radiada foram dadas nos slides anteriores. E é isso daqui que você vai plotar, né? A potência radiada eu deixei indicado, porque a fórmula é muito grande. Então, você tem aqui a diretividade em função da direção θ do observador e em função do tamanho elétrico do dipolo. E agora você pode ir no MATLAB e fazer os seus próprios gráficos, como eu fiz aqui, ó. Então, aqui, ó, com a ajuda do MATLAB, eu plotei o diagrama de radiação. Não sei se vai dar para ver direito, porque acabou ficando um em cima do outro. Eu tentei usar cores diferentes. Vamos ver se vocês enxergam. Nos próximos slides, temos figuras melhores do que essas. Mas, por enquanto, vamos ficar com isso daqui, ó. Eu peguei 3 casos, nenhum deles é prático, tá? Mas só para ilustrar. 3 casos, onde em vermelho, ó, em vermelho, com apenas um lóbulo, temos o diagrama de radiação mostrando a diretividade, né? Por um dipolo de tamanho lambda. Em verde já aparecem 3 lóbulos, ó. 1, 2, menorzinho, e por simetria, outro aqui embaixo. Para 1,5. E em azul, para 2 lambda, repare, temos 2 lóbulos apenas. Com um nulo para θ igual a 90 graus. Lembra da corrente que a gente mostrou em alguns slides para trás? Eu perguntei, o que vocês acham que vai dar o campo na direção θ igual a 0? Era essa corrente, era esse caso aqui, ó. E como esperado, deu um nulo na direção θ igual a 90, ó. É esse diagrama aqui em azul. Isso daí é para mostrar para vocês que não é porque é um dipolo que você vai ter sempre o máximo de radiação na direção perpendicular ao eixo. Isso depende do tamanho do dipolo. Pode ser que nessa direção perpendicular, ao invés de um máximo, ó, você tem um nulo, como foi esse caso em azul aqui, ó. Então, para investigar melhor esse comportamento, e como geralmente, no caso específico de dipolos, para outras antenas são outros casos, mas no caso específico de um dipolo, geralmente a direção de interesse é essa direção aqui, ó, perpendicular ao eixo. Quando você vai alinhar 2 dipolos, um em relação ao outro, um para transmitir e outro para receber, em princípio você imagina colocar um paralelo ao outro. E, consequentemente, o máximo de radiação apontando de um para o outro. Então, o que eu fiz aqui do lado, ó, foi um gráfico mostrando a diretividade na direção θ igual a 90, ou seja, na direção perpendicular ao eixo do dipolo, em função do tamanho elétrico dessa antena. Desde o dipolo piquititinho,
com tamanho tendendo para 0, e aí eu parei em 3 comprimentos de onda. Porque daqui para cima, nenhuma dessas antenas é prática. Aliás, quase todas essas antenas aqui não são práticas. Mas para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que estudar primeiro todos os casos, né? Para depois a gente entender qual é a antena, qual é o melhor custo-benefício. No livro do Balanes, tem uma figura parecida com essa, mas o resultado não é o mesmo. No livro do Balanes, ele mostra a máxima diretividade do dipolo em função do tamanho elétrico dele, independente da direção em que esse máximo de diretividade ocorre. Por exemplo, no caso do dipolo de 1,5 comprimentos de onda, o máximo de radiação não ocorre aqui em θ igual a 90. Ocorre aqui, ó. Mais ou menos o quê? Sei lá, 45 graus? Mais ou menos, né? Para o caso do dipolo de lambda sobre 2, de 2 lambda, o máximo de radiação ocorre aqui, ó, perto de 60 graus. Ó. Então, no livro do Balanes, ele mostra o valor do máximo de diretividade, independente da direção onde ele ocorre. Aqui não. Eu estou mostrando a diretividade apenas na direção θ igual a 90. Independente se essa diretividade é a máxima ou não. Então, um resultado complementa o outro. E a gente observa o seguinte, ó. O dipolo piquititinho tem uma diretividade muito parecida com aquela do dipolo infinitesimal. Ó. Quando o tamanho do dipolo tende para 0, a diretividade tende para 1,5. Aqui os valores não estão em dB, tá? Eles não estão em decibéis. Valores na escala linear. Aí, na direção θ igual a 90, e apenas nessa direção, ó, essa diretividade vai aumentando com o tamanho do dipolo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega até ultrapassar 3, ó. Quando o dipolo tem um tamanho mais ou menos de 1,3 comprimentos de onda, essa diretividade é mais do que o dobro daquela do dipolo infinitesimal. Ó. Aí depois, na direção θ igual a 90, a diretividade vai diminuindo, e até ó, pode chegar a 0, como foi o caso aqui, ó. Quando o tamanho do dipolo é de 2 comprimentos de onda. E, enfim, daí para frente não importa. Se você fosse comprar uma antena baseado no comportamento da diretividade nessa direção θ igual a 90 graus, perpendicular ao eixo do dipolo, que tamanho de dipolo você iria escolher? É uma pergunta. 3. 3? Esse daqui? É, porque tem a maior... Não, tá, 1. Aqui, ó, um pouco mais de 1, né? Esse que tem a maior diretividade. Beleza? Então, repare. Então, por que a gente escolhe, né, geralmente, o dipolo de meio comprimento de onda? Por causa da impedância de entrada que a gente viu lá atrás? Exatamente. Essa é a resposta, tá? Então, a diretividade é uma característica importantíssima, mas ela não é a única. Então, não basta você olhar para a diretividade. Você tem que olhar também para a eficiência de potência. Ou seja, o que importa é o ganho da antena. Então, esta antena daqui, ó, tem uma diretividade muito boa, mas a gente vai ver que o ganho dela não é tão bom assim quando você pensa que você vai ter que ligar nessa antena linhas de transmissão práticas, né? Cabo coaxial, por exemplo. E aí o custo-benefício acaba sendo um dipolo cujo tamanho é quase igual a meio comprimento de onda. Ele não é igualzinho, é quase. A gente chama de meio comprimento de onda, de lambda sobre 2. Em relação a esse slide e essas observações, alguma pergunta? Então,
prosseguindo, com a fórmula da diretividade implementada no MATLAB, eu fiz outros gráficos, só para ilustrar, entendeu? Esses gráficos tridimensionais não favorecem a leitura dos valores, mas são bonitinhos e ajudam a ilustrar o que está acontecendo. Então, eu comecei aqui com o diagrama de radiação, diretividade, não é ganho, é diretividade, para o que a gente chama de dipolo curto. Não confundir o dipolo curto com o dipolo infinitesimal. Tá? Aqui é o dipolo curto, cujas características a gente obtém fazendo o tamanho muito menor do que o comprimento de onda. Então, eu fui nas fórmulas anteriores, eu fiz o tamanho dele 1/100º de comprimento de onda, e deu esse diagrama. O máximo ocorre para θ igual a 90, e essa diretividade em dB é aquela de 1,76, ou seja, 1,5. Se você fizer 1,5 e passar para decibéis, você vai ver que vai dar 1,76 dB. Aí eu aumentei o dipolo. Aqui é o de meia onda. É o dipolo de meia onda, o mais usado. Aí a gente vê que o diagrama deu uma achatadinha, ele ficou mais diretivo. A diretividade máxima continua sendo na direção θ igual a 90 e ela aumentou para 2,15 dB. Aí eu aumentei mais ainda o tamanho do dipolo. Agora é o dipolo de um comprimento de onda. O diagrama ficou mais diretivo ainda, mais diretivo. A diretividade foi para 3,82 dB. dBi, né, em relação ao isotrópico. Aí eu aumentei para 1,25 comprimentos de onda. Olha só, a diretividade é 3 dB maior do que a do dipolo de meia onda. Se eu usar duas antenas dessas, é 3 dB na transmissão e 3 dB na recepção. 6 dB. Ou seja, se eu pensasse apenas em diretividade, é como se eu pudesse jogar lá no receptor 4 vezes mais potência do que se eu usasse 2 dipolos de meia onda. Só que, na verdade, na prática, não vai ser isso que vai acontecer por causa da eficiência. Mas repara, o diagrama está mais diretivo ainda. E apareceram 2 lóbulos aqui. E aí eu vou mais rápido, né? Aumentando. Aqui, o caso do dipolo de 2 comprimentos de onda, com o nulo em θ igual a π/2. E, quanto maior for a antena em relação ao comprimento de onda, mais lóbulos vão aparecendo. E chega uma hora, né, se a antena for muito grande, a representação polar são tantos lóbulos que a própria representação polar já não fica tão prática assim. Em antenas muito grandes, como antenas refletoras, geralmente a gente usa a representação retangular para o diagrama de radiação. Em relação a esse slide, alguém tem alguma pergunta? Nesses casos aqui, nesses casos aqui de baixo, quando eu falo D0, esse D0 é a máxima diretividade independente da direção onde ela ocorre. Não é necessariamente na direção θ igual a 90. Então, por exemplo, aqui, esse D0 de 4,02 dB é nesta direção. E, por simetria, também nesta direção. Nas duas direções, você tem um máximo de diretividade de 4,02 dB. Nessa outra antena, 4,87, é nesta e nesta direção. E por aí vai. Eventualmente, essa direção pode até ser θ igual a π/2, mas não necessariamente. Aqui tem outra ilustração, onde a gente mostra... alguém fez isso, né? Eu peguei na internet. Alguém pegou e fez uma ilustração contendo a distribuição de corrente
usando o modelo senoidal. Então, conforme o tempo passa, a antena vai ficando maior, o dipolo, né, vai ficando maior em relação ao comprimento de onda. É como se você estivesse pegando aquela antena e fosse aumentando a frequência de operação do gerador. E aqui do lado, simultaneamente, o diagrama de radiação para aquele tamanho do dipolo. Então, o tamanho do dipolo, vocês veem aqui em cima. Ó. Vai até 6 comprimentos de onda. Ele para em 6 comprimentos de onda. Ele começa com 0,1 comprimentos de onda e vai até 6. E repare, quanto maior vai ficando o dipolo, mais lóbulos vão surgindo no diagrama de radiação. Eu queria só que vocês observassem a corrente no início, quando o dipolo é muito pequeno em relação ao comprimento de onda. Como é? Olha para cá, eu não vou conseguir parar a figura, tá? Então eu vou pedir para vocês olharem. Aliás, eu consigo parar se eu sair da animação. Só um segundo, deixa eu ver se isso é verdade. O que eu quero mostrar para vocês é como é a distribuição senoidal, como é o modelo senoidal, quando o tamanho do dipolo é muito menor que o comprimento de onda. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso saindo daqui. A figura... Eu teria que parar aqui, ó. Será que eu consigo? Vamos ver. Consigo coisa nenhuma. Eu consigo com esse aqui. Só um segundo. Ficou defasado, né? Espera aí. Se eu voltar para trás... Isso que dá tentar fazer as coisas. Isso. Meu filho. Voltar para frente. Pronto. Não parou. Deixa eu ver se eu consigo parar. Agora eu sou teimoso. Espera aí. Tentar parar no início. Não consegui. Pronto. Consegui. Como é a distribuição de corrente quando o dipolo tem um tamanho muito menor do que o comprimento de onda? É uma pergunta. Triangular. Triangular. Então, se você olhar no livro do Balandes, eu acho que é a seção 4.3, ou 4.4, enfim. Eu acho que é 4.3. Depois que ele resolve o dipolo infinitesimal, onde a gente assume a corrente constante, ele vai para o dipolo curto, onde ele usa um modelo de distribuição triangular e, consequentemente, dessa distribuição ele consegue achar o campo radial. Acontece que a distribuição triangular para dipolo pequititinho é um caso particular da nossa distribuição senoidal. Por isso que eu não comecei pelo dipolo curto, eu já fui direto para o dipolo finito. Que o dipolo curto já está coberto pelo modelo. Porque, repara, seno de x, quando o x é muito pequeno, é aproximadamente igual a quanto? Se você pegar seno de x e expandir em série, qual é o primeiro termo dessa expansão em série? Usando série de Taylor, por exemplo. É uma pergunta. Pergunta de cálculo. Quando vale seno de alfa, quando o alfa é muito pequeno? 0. Antes, e o próximo termo? A série. Série de Taylor. Você pega seno de x, expande em série de Taylor, em torno de x igual a 0. Qual é o primeiro termo que aparece? É x. X. Então, seno de x, quando o x é muito pequeno, é aproximadamente igual a x, ao argumento. E x é uma função linear. Então, repare, quando o tamanho do dipolo é pequeno, aquela distribuição senoidal, ela acaba virando a distribuição linear triangular que é usada no Balandes.
Então, por causa disso, a gente não estuda aqui nas notas de aula, né, o dipolo infinitesimal, perdão, o dipolo curto em separado. Ele é um caso particular do dipolo finito. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai estudar 2 casos particulares desse dipolo finito. O dipolo curto, fazendo o L tendendo para 0, em relação ao comprimento de onda, né? E o dipolo de meia onda, fazendo o L igual a lambda sobre 2. Tá? É por isso que a gente não estuda o dipolo curto separado do resto, porque é a mesma coisa, é o mesmo modelo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Outras animações que eu peguei na internet, eu espero que estejam corretas, né? Mostrando as linhas de campo elétrico, regime harmônico temporal, do dipolo infinitesimal. Repare o campo altamente reativo que fica aqui em volta da antena, ó. Um dipolo curto, cujo tamanho é lambda sobre 8. Então, repare que ainda tem uma potência reativa. Tem aqui uma bolha que vai para fora e depois volta para dentro do dipolo. Olha lá. Esse vai e vem representa, né, graficamente, a nossa potência reativa, que reduz a eficiência de radiação quando o dipolo está transmitindo e, consequentemente, a eficiência de recepção quando esse dipolo receber informação. Aqui está o dipolo de meia onda. Se a animação não estiver muito errada, repare que a tendência é um pouco menos, né, de potência reativa. E aqui o dipolo de 1,5 comprimentos de onda, com um campo reativo bem intenso em volta desse dipolo. Eu não me lembro mais de onde eu peguei essas animações, mas como eu não pus aqui o endereço, é provável que a página já não esteja mais no ar. Geralmente eu deixo o endereço da internet onde eu pego essas figuras, tá? Aqui ainda está no ar, lá é uma página do MIT, onde essa animação, esse filminho do dipolo infinitesimal, eu já tinha mostrado para vocês antes. O que não tinha mostrado é esse outro. No mesmo lugar tem essa outra animação mostrando um dipolo curto, ó, um dipolo cujo tamanho é lambda sobre 4. Consigo tocar isso daqui? Esse eu consigo. Não sei por que aqui aparece, aqui não. Mas, enfim, mas eu tenho a animação fora desse slide. Eu vou sair fora do slide, só um segundo. Já estava aqui esperando. Então, eu vou passar esse filminho. É aquele dipolo, se eu não tiver muito errado, é um dipolo de lambda sobre 4. É metade do tamanho do dipolo de meia onda. Então, a gente vê em volta da antena o campo reativo. Inclusive, essas linhas de campo elétrico, ó, que fluem na direção θ aqui, ó. Quando a bolha desgarra, vê que existe movimento numa direção que não é a direção R. Então, perto da antena, você tem vetor de Poynting complexo, parte real, parte imaginária, com componentes R e θ. Na medida em que você vai se afastando da antena, fica apenas a parte real desse vetor de Poynting apontando na direção de propagação, a direção R. E a tendência, né, da frente de onda se transformar numa frente de onda esférica na medida em que você se afasta da antena. Então, eu acho que essa página aqui, ó, ainda está no ar, se alguém tiver interesse. Existem outras animações relativas a outros fenômenos físicos que vocês encontram junto com essas daqui. Então, estou voltando lá para a apresentação. Estamos terminando já a aula de hoje. Com a fórmula da potência radiada e com o modelo de corrente,
inclusive com o valor da corrente nos terminais, né, da antena, nós temos como calcular a resistência de radiação. Onde a única coisa que eu não fiz aqui foi colocar aquela expressão da potência radiada, que é enorme. Mas eu coloquei aqui embaixo a expressão da corrente na entrada, segundo o modelo senoidal aproximado que a gente está usando. Então, repare, toda vez que o KL sobre 2 for um múltiplo de π, esse seno dá zero. A resistência de radiação tende para o infinito. Ó. 1 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda e por aí vai. Na prática, não vai para o infinito, mas atinge valores muito grandes. Então, aquele dipolo de 1 comprimento de onda, apesar de ter uma diretividade melhor do que a do dipolo de meia onda, quando você vai calcular ganho, o negócio não presta. Mas só estudar a resistência de radiação não vale. Você tem que conhecer a impedância de entrada toda. Então, você precisa também, para esse estudo de eficiência, saber qual é o comportamento da reatância de entrada, e não apenas da parte real. Só que para você ter uma fórmula para reatância de entrada, você não pode fazer o estudo na região de campo distante. Você tem que fazer o estudo em cima do dipolo, que é algo que vamos fazer na próxima quarta-feira, na próxima aula. Eu só vou aqui adiantar o gráfico, tá? Mas você consegue obter expressões para essa reatância de entrada usando uma técnica chamada força eletromotriz induzida. A gente vai fazer isso na próxima quarta-feira. E aí a gente obtém uma expressão também em função daqueles senos integrais, cossenos integrais. Você vai no MATLAB e aqui está o valor dessa reatância. Tem valores negativos, né? Ou seja, o comportamento capacitivo, e valores indutivos. E o que você quer é trabalhar com a reatância o menor valor possível, em termos de módulo, né? Lógico. Ou seja, você quer trabalhar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só que aqui e aqui, a diretividade já não é mais máxima na direção θ igual a 90. Consequentemente, o dipolo que é mais utilizado na prática é esse daqui, ó. Que não é rigorosamente igual a lambda sobre 2, é um pouquinho menor que 0,5. Mas a gente acaba chamando isso de dipolo de meia onda. Então, quando você estuda o comportamento da diretividade e da impedância de entrada dessa antena, a gente acaba chegando à conclusão que quando o dipolo é alimentado pelo centro, o mais interessante acaba sendo o dipolo de meia onda. E essa é a explicação do porquê o dipolo de meia onda é o mais popular, o mais utilizado entre os dipolos. Outra coisa que a gente vai mencionar na próxima aula é, se o dipolo, se a antena for muito pequititinha, se ela for muito pequititinha, o tamanho tendendo para zero, ó, aqui a resistência tende para zero, enquanto que a reatância vai para menos infinito. Então, um dipolo pequititinho se comporta como se fosse um capacitor. Quase isso, né? Consequentemente, ele é um péssimo irradiador. A eficiência de um dipolo pequeno é muito ruim. É uma péssima antena. Mas por que ela é utilizada? Uma pergunta. Alguém sabe? Em que situações ela é utilizada? O dipolo curto. Quando é que o dipolo curto é usado? Quando não tiver jeito. Imagina o seguinte, agora está cada vez mais em desuso, né?
Mas algumas décadas atrás, a rádio AM era muito popular. Eu ia no Maracanã sempre com meu radinho de pilha ali para escutar os comentários. Rádio AM, né, a operação em torno de 1000 kHz, 1 MHz. Se você fizer as contas, lógico que é uma onda de superfície, não é uma onda espacial, mas se você fizer as contas, dá um comprimento de onda da ordem de 300 metros. 300 metros. Pergunta, dava para botar uma antena de lambda sobre 2 no radinho de pilha? Não. Então, você vai usar uma antena pequena porque não tem outro jeito. E aí o pessoal da rádio AM compensa essa baixa eficiência na recepção, transmitindo uma potência absurda, né? Tanto que o pessoal fala que você não deve ficar perto de antenas, né, de radiodifusão AM, porque a potência é muito absurda. Eu nunca cheguei perto, mas já escutei relatos que o cara leva uma lâmpada fluorescente, ela acende na mão. Dependendo de como você põe perto da antena, a lâmpada acende, sem você precisar encostar em nada. O laptop não dá boot, né? Fica doido. Então, por quê? É muita potência, né? Você não pode ficar muito tempo exposto a isso. Então, esse é o motivo. Quando você leva em conta o comportamento da diretividade com o comportamento da impedância de entrada, a gente acaba chegando à conclusão ou a uma explicação do porquê que o dipolo de meia onda é o mais empregado em comunicações. Então, na próxima aula, nós vamos começar, só antecipando o que a gente vai ver, nós vamos começar a aula com um caso particular, que é exatamente o dipolo de meia onda, ou seja, vamos pegar as expressões anteriores, fazer o L igual a lambda sobre 2 e ver o que acontece. E depois, porque ela também é empregada, o dipolo curto, que é lá na seção 4.3. Né? O Baland resolve isso independente dos demais. Só que, como eu já falei para vocês, é um caso particular do nosso dipolo finito. É simplesmente pegar as expressões anteriores e fazer o limite do KL tender para zero. E, óbvio, a gente chega exatamente nas expressões do Baland, tá? Mas como um caso particular, e não com uma seção só para esse dipolo. E aí, a gente resolve um ou dois exercícios, acho que só um, e aí a gente vai usando a força eletromotriz induzida. É um dos poucos casos onde a gente consegue resolver o problema em cima do dipolo, por causa da geometria ser simples e por causa do modelo senoidal para corrente. Caso contrário, não daria para resolver desse jeito. A gente consegue expressões tanto para potência ativa como para potência reativa. E aí a gente consegue, as expressões para resistência de entrada e para reatância de entrada. E olha que bacana, a expressão da resistência de entrada, da resistência de radiação, é igual àquela que a gente obteve na região de campo distante. É a mesma expressão. E a gente consegue também, da parte imaginária, uma expressão para reatância de entrada. Foi daqui, dessas equações, que a gente chegou aqui, nesses gráficos, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, essencialmente, esse é o assunto da próxima quarta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, então eu vou parar aqui a gravação, só um segundo.